Combinatória. Bom, meu objetivo é falar de combinatória sem muita teoria. Eu não vou definir o que é combinatória, porém com muitos exemplos e muitos exercícios. De modo particular, se eu pegar o abecedário e eu querer formar uma palavra com 7 letras distintas, de quantos modos eu posso fazer isso? Bom, o abecedário tem ao todo 26 letras. E veremos o princípio multiplicativo, que eu vou pegar em decisões, dividir em casos, como é 7 letras. Para minha primeira decisão, eu tenho 26 modos. Então, 26 modos aqui. Agora, como é letras distintas, eu tenho que, na segunda decisão, tirar a que eu coloquei aqui na primeira decisão. Então, 26 menos 1, 25. Para a terceira decisão, eu tenho que tirar 2, então é 24. Para a quarta, eu tenho que tirar 3, 23. Para a quinta, eu tenho que tirar 4, 22. E assim por diante, 21 modos até 20 modos. Então, para eu formar uma palavra com 7 letras, eu verei o princípio multiplicativo, que é 26 vezes 25 vezes 24 vezes 23 vezes 22 vezes 21 vezes 20 modos. Tudo isso. Bom, outro exemplo no dia a dia é para cadastrar uma senha de 4 dígitos distintos, onde a senha é composta pelos algarismos. Então, eu tenho que tomar uma decisão, eu tenho que dividir em casos. Nesse caso, 4 dígitos e tem que ser diferentes um dos outros. Beleza. Bom, a primeira decisão tem uma restrição. Eu não posso colocar o número 0 na minha primeira decisão, então o 0 não vai aqui. Então, quantos modos eu posso colocar os números? Bom, com exceção do 0, eu tenho 1, 2, 3 até 9. Então, eu tenho 9 modos. Bom, para a segunda decisão, eu não posso repetir esse número que eu coloquei aqui. Digamos que eu coloquei o número 1 na primeira casinha. Então, eu não posso colocar o 1. Então, eu posso colocar o 0, o 2, o 3 até o 9. Então, eu tenho que colocar um número diferente do usado aqui. Então, 9 modos também. E digamos que eu coloquei o número 0 na segunda casinha, no segundo dígito, e o 1 no primeiro. Então, sobrou, eu vou ter que tirar esses dois números usados. Então, de 2 a 9, 8. E para a última casa, para o último dígito, digamos que eu coloquei o 2 aqui, eu tenho que tirar 3 números que eu usei aqui. Então, sobrou 7. Então, veremos que eu tenho que multiplicar esses números, e aí temos esse 9 vezes 9 vezes 8 vezes 7 modos para cadastrar uma senha de 4 dígitos distintos. Bom, de um modo simples, veremos o princípio multiplicativo na combinatória. Vamos lá, então. Princípio multiplicativo. Bom, ele diz o seguinte: se há x modos de tomar uma decisão D1 e, tomada a decisão D1, há y modos de tomar a decisão D2, então o número de modos de tomar sucessivamente as decisões D1 e D2 é x vezes y. X vezes y é o número de modos de tomar sucessivamente as decisões D1 e D2. Bom, esse tipo de exercício ele pode ser generalizado para quantas forem as decisões a serem tomadas. Então, digamos que eu tenho mais de 2 decisões. Então, tenho D1, D2 até Dn. Então, o número de modos de tomar sucessivamente as decisões D1, D2, D3 até Dn vai ser o produto x1 vezes x2 vezes x3 vezes
XL. Então, pode ser generalizada para quantas forem as decisões a serem tomadas. Bom, muito bem. Esse é um princípio multiplicativo, e basicamente é isso de teoria. Agora vamos aos exemplos. O primeiro exemplo diz o seguinte: com 5 homens e 5 mulheres, de quantos modos se forma um casal? Então, eu tenho 5 homens e 5 mulheres. Quantos são os modos para formar um casal? Eu tenho 5 mulheres, então eu vou fazer um esquema aqui, um desenho. Mulher 1, ela pode escolher as 5 opções para formar um casal: homem 1, homem 2, homem 3, homem 4, homem 5. Então ela pode escolher 5 homens e aí forma um casal. A mulher 2, do mesmo modo, ela pode escolher 5 opções, né? O homem 1, o homem 2, o homem 3, o homem 4 e o homem 5. M3 é a mulher 3, que pode escolher, tem 5 opções, né? Homem 1, homem 2, homem 3, homem 4, homem 5. A mulher 4, ela tem 5 escolhas: homem 1, homem 2, homem 3, homem 4, homem 5. Por último, a quinta mulher também tem 5 escolhas: homem 1, homem 2, homem 3, homem 4, homem 5. Então, galera, note que há 5 conjuntos, tem 1, 2, 3, 4, 5 conjuntos de 5 escolhas diferentes. Então, os modos, pelo princípio multiplicativo, será o quê? Será o primeiro, né? 5 vezes 5, né? Como tem 5 grupos de 5 escolhas cada, então tem 1, 2, 3, 4, 5, tem 5 conjuntos, e cada conjunto pode escolher 5 modos, né, para formar um casal. Então é 5 vezes 5, e 5 vezes 5 é igual a 25. Então, ao todo, são 25 modos para se formar um casal. Então, tendo 5 mulheres e 5 homens, 25 modos para formar um casal. Vamos ver o exemplo 2. Uma bandeira é formada por 7 listras que devem ser coloridas usando apenas as cores verde, azul e cinza. Se cada listra deve ter apenas uma cor e não se pode usar cores iguais em listras adjacentes, ou seja, em listras que está do lado, de quantos modos se pode colorir a bandeira? Muito bem. Então, tem uma bandeira formada por 7 listras. Eu vou desenhar aqui a bandeira. Exercício 2. Solução, né? Eu tenho uma bandeira. Então, eu tenho uma bandeira com 7 listras e 3 cores. Eu posso usar a cor verde. Eu posso usar azul. Ou cinza. Então, tem essas 3 cores para colorir
essas 7 listras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faltou uma. Então, eu tenho 3 cores para colorir essas 7 listras. Muito bem. Bom, vamos lá. Perceba que eu terei que tomar 7 decisões. A primeira lista, de quantos modos eu posso colorir? Eu posso usar verde, cinza ou azul. Então, para a primeira lista, para a primeira decisão, eu posso escolher 3 cores. 3 cores. Digamos que eu escolho o verde. Coloquei o verde aqui. Bom, a lista adjacente é essa daqui, a vizinha dela. Então, eu não posso repetir o verde. Então, eu não posso pintar de verde. Tenho que tirar uma. Então, eu só posso pintar ou de cinza ou de azul. Ou seja, há 2 modos para colorir a segunda listra. Digamos que eu pintei essa listra aqui de azul. Digamos que eu pintei de azul. Tudo bem? Bom, agora a listra vizinha, adjacente, ela não poderá ser pintada de azul. Ou seja, eu tenho que tirar uma listra, uma cor. Então, perceba que só tem 2 cores, verde ou cinza. Então, há apenas 2 modos. Digamos que eu escolhi a cinza. Tudo bem? E aí, perceba o padrão, né? Tem um padrão aqui. A próxima, eu não vou poder pegar o cinza, então somente há duas opções. E assim por diante. Então, 2 vezes 2 vezes 2. Esse é o padrão. Então, uma bandeira é formada por 7 listras e devem ser coloridas usando apenas 3 cores, né? Verde, azul e cinza. Então, quantos modos eu posso colorir? Eu posso colorir de 3 vezes 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 vezes 2 elevado à sexta modos. Modos para colorir essa bandeira de 7 listras. Tudo bem? E aí, fazem a conta, né? 2 elevado à sexta vezes 3. E aí, esses são os modos para colorir a nossa bandeira com 7 listras. Muito bem. Exemplo 3. Quantos são os números de 3 dígitos distintos? Quantos são os números de 3 dígitos distintos? Vamos lá. Solução para o exercício 3, né? Vamos lá. Então, eu tenho 3 dígitos, né? Os números os algarismos, né? De 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Os algarismos. E aí, eu quero colocar 3 números distintos, né? Então, eu tenho que colocar 1, 2, 3 números distintos. Bom, vocês devem perceber, desde já, que para resolver problemas de combinatória, temos que ter postura, ou seja, se colocar no lugar do problema, e além disso, dividir em casos e também analisar as restrições. Para a primeira decisão, para o primeiro dígito, há alguma restrição? Sim, eu não posso colocar o 0. No primeiro dígito, eu não posso colocar o 0. Então, o 0 não pode estar aqui, na primeira decisão. Então, há de 1, 2, 3 até o 9, há 9 modos no primeiro dígito. Eu quero dígitos distintos.
Então, para a segunda decisão, eu não posso colocar o número que eu coloquei aqui. Tem que ser um número diferente do usado. Ou seja, se eu coloquei o número 1 aqui, eu não posso colocar o número 1. Então, 10 menos 1, 9. Então, 9 modos. E do mesmo modo, no terceiro dígito tem que ser diferente do usado. Nesse caso, nos dois anteriores. Então, é 10 menos 2. E aí, é 8 modos. Daí, galera, pelo princípio multiplicativo, 9 vezes 9 vezes 8. 9 vezes 9 é 81, vezes 8. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 8, 64. Então, quantos são os números de 3 dígitos distintos? 648 números. Tudo bem? Essa é a nossa resposta. E esses 3 dígitos são distintos. Exemplo 4. O código Morse usa duas letras, ponto e traço. E as palavras têm de 1 a 4 letras. Então, tem de 1 a 4 letras as palavras. Quantas são as palavras do código Morse? Quantas são as palavras do código Morse, onde ele usa apenas ponto e letra? Duas letras, e as palavras têm de 1 a 4. Perceba que eu tenho duas letras, né? Ponto. Então, A ponto e traço, tudo bem? Ponto e traço. E as palavras têm de 1 a 4 letras. Então, por exemplo, para uma letra, eu tenho ponto ou traço. Eu tenho dois modos. Então, há dois modos para uma letra. Agora, para duas letras, há ponto ou traço, 2, ponto e traço, 2. E, pelo princípio multiplicativo, 2 vezes 2 é 4. Agora, para 3 palavras, há ponto e traço, ponto e traço, ponto e traço. Então, pelo princípio multiplicativo, 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. 8. E, por fim, para 4 palavras, há 2 modos para a primeira, ponto e traço, ponto e traço, ponto e traço, ponto e traço. Então, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Beleza? Então, há 2, ou 4, ou 8, ou 16. E aí, galera, o que eu chamo a atenção, que eu vou usar agora, é o princípio aditivo. O ou aqui em combinatória, quando você vê ou, é o mesmo que soma. Então, eu vou somar. O ou tem esse significado de soma. Então, eu terei que usar o princípio aditivo. Então, pelo princípio aditivo, temos 2 mais 4 mais 8 mais 16 é igual a... Bom, 16 mais 4, 20. 20 mais 8, 28. 28 mais 2, 30. Então, a conclusão é: quantas são as palavras?
do código Morse são 30 palavras. 30 palavras é a resposta. Tudo bem? Usamos então o princípio multiplicativo e depois o princípio aditivo. Tudo bem? Bom, vamos para o exercício, o quinto exemplo, né? Quantos são os números pares de 3 dígitos distintos? Bom, lembrando que números pares o final do número tem que ser um número par. Tudo bem? Então, queremos 3 dígitos distintos e o final tem que ser um número par. Então, tem que colocar um número par aqui no terceiro dígito. Bom, lembre que os números pares vai de 0, 2, 4, 6 e 8 nos algarismos, onde os algarismos vai de 0, 1, 2, 3, até o 9. Então, o final tem que ser um número par, e para isso vamos resolver esse exercício de um modo esperto. Ou seja, além de eu ter atitude de separar em casos, tem que ter postura, eu vou dividir em 2 casos. O primeiro caso, eu vou colocar os 3 dígitos e o último dígito eu vou colocar o número 0 aqui no último dígito. Por outro lado, no segundo caso que eu separei, eu não vou colocar o 0 no terceiro dígito. Ou seja, eu vou colocar os outros números pares. Vou colocar o 2, ou o 4, ou o 6, ou o 8. Ou seja, aqui eu terei 2, 4, 6 e 8. Tudo bem? Então, vamos olhar esses 2 casos, o primeiro ou o segundo. Bom, de quantos modos eu posso colocar o 0 no terceiro dígito? Bom, só há um modo de eu colocar apenas esse número. Um modo. Bom, agora eu vou olhar para a primeira casa, para o primeiro dígito. Lembre que o primeiro dígito tem uma restrição. Ou seja, ele não pode ser o 0, é um número diferente do 0. Visto que se ele fosse igual ao 0, teríamos apenas 2 dígitos. E queremos 3 dígitos. Então, eu não posso colocar o número 0. E aí, olhando para os algarismos, eu posso colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, há 9 modos para eu colocar no primeiro dígito. E na casa do meio, galera, temos o que? Eu não posso colocar o número 0, que já está aqui, e nem esse aqui. Ou seja, eu terei que colocar um número que é diferente desses dois. Eu tenho que tirar 2 números. 10 menos 2, 8. Então, para o meu primeiro caso, eu tenho 9 vezes 8 vezes 1. 9 vezes 8 vezes 1 é igual a 72. Agora, para o segundo caso, no terceiro dígito, temos quantos modos? Temos 1, 2, 3, 4. Há 4 modos de eu colocar um número par diferente de 0. E aí, para o primeiro dígito, eu não posso colocar o número 0
um número é diferente de 0, e nem o número usado. Então tem que ser diferente desse aqui, que foi usado no terceiro dígito. Bom, então eu tenho que tirar dois números, ou seja, há 8 modos de eu colocar, né, um número do algarismo aqui na primeira casa. E no segundo dígito, na casa do meio, eu não posso colocar o número que eu coloquei aqui e nem o número que eu coloquei aqui. Ou seja, eu tenho que tirar dois números. Tirando dois números, há 8 modos de eu colocar o número. E aí, pelo princípio multiplicativo, 8 vezes 8 vezes 4. 8 vezes 8, 64 vezes 4, 256. É isso aí. Fazendo as contas, né, multiplicação. E aí, galera, perceba que é o primeiro caso ou o segundo. E o conectivo ou é a soma. Eu tenho que somar. Então, pelo princípio aditivo, temos o seguinte. Eu vou ter que pegar o 72, que é incluindo o zero, o número par aqui no terceiro dígito, mais o 256, que é, pegando os números pares, diferente de zero no terceiro dígito. Bom, 72 mais 256, se vocês fizerem essa soma, vai dar 328. Conclusão: quantos são os números? São 328 números pares. Tudo bem? Então foi essa a conclusão. Eu separei em dois casos diferentes, incluindo o zero no terceiro dígito e não incluindo o zero no terceiro dígito. É isso aí. Espero que tenha gostado.